Olá, meus amores! Quanto tempo que a gente não se vê. Passando aqui para falar um pouquinho como é que anda o período de pandemia aqui em casa. Tá bem complicada a situação. Estamos então todo o mundo indo para o segundo ano de pandemia. Aquilo que a gente achou que ia passar rápido no fim está se prolongando. Eu já falei em um dos vídeos como é que era a situação de ser mãe solo e gostei desse tema. E eu vou dar uma passadinha aqui para falar para vocês como é que tá sendo essa situação de corre-corre do dia a dia, mesmo dentro de casa, né? Mesmo trabalhando em casa, tá bem complicado. E como é que tá sendo essa função de mãe? Bom, agora no período de março nós iniciamos tudo, né? E é a aula da Isadora, eu comecei a trabalhar. Tô terminando minha pós-graduação em neuropsicopedagogia, então tô na fase do estágio, tá bem corrido, bem complicado. Tô fazendo cursos do Google, fazendo teologia, e tem muita coisa que às vezes a gente acaba não dando conta de certas coisas. Bom, aqui em casa, eu e a Isa, como vocês sabem, eu tenho um certo costume de me organizar com uma agenda. Uma dica aí para quem é esquecida como na minha agenda eu coloco tudo que eu tenho para fazer durante o dia em tópicos. Aí o que vai sendo feito eu vou tirando ali, vou passando um marcador de texto, aí ok. Às vezes tem dias que acaba o dia eu não consigo dar conta de todos os tópicos, aí eu passo para outro dia e assim por diante. Então de segunda a domingo tá sempre preenchido e cada vez mais acrescentando o que tem, lógico que surge durante a semana para fazer. Então é uma dica bem importante, né, para quem criou. Gente, assim, outra coisa, eu estou numa fase, nossa, que pra mim tá sendo também um pouquinho difícil. A Isadora tá entrando na pré-adolescência. Tá surgindo algumas coisas assim que realmente não sei se eu tô sabendo lidar, se eu tô fazendo certo, né? Ela tá naquela fase assim, que tu vê que ela já tá querendo ficar um pouquinho mocinha, tem coisas que ela tem vergonha de falar, tem coisas que ela dá risada, bem coisas de adolescente, dá risada da tua cara e tal. Umas brincadeiras, sabe? Que a gente tem que começar, eu tenho que começar a me acostumar a entender como lidar. E esses dias ela desceu chorando da aula porque ela desligou a câmera e a professora chamou a atenção dela, mas ela disse, ai mãe, eu só desliguei a câmera porque eu fui conversar com um colega que eu não tava entendendo tal coisa. E aí eu tive que parar e pensar como é que eu ia ajudar ela, porque eu, aos meus olhos, era uma situação bem simples de se resolver e não era nada, mas pra ela era algo tão grande, né, enorme. E eu não poderia dizer pra ela, Deu, para de chorar que isso é uma bobagem, porque pra ela aquela dor era intensa. E ao mesmo tempo eu também não poderia dizer pra ela que era algo grande, gigante, que ela tinha que guardar e realmente sofrer aquilo ali. Não, então Deus me deu assim uma estratégia de como falar com ela, de quais as palavras falar, para ela entender e eu também entender como fazer, né? Porque a gente vai aprendendo as coisas de acordo com o que a gente vai passando. Graças a Deus, aquela ali passou. Só que são outras coisas, digo assim, cada dia surge uma, né? E aí, durante a semana, também esse mês foi bem corrido. Aí tu faz comida e daqui a pouco tu vai ter que ir lá e dar uma aula, abre o computador, senta, faz atividades com a Isadora. Daqui a pouco ela não tem paciência. Eu sei porque eu sou professora. Eu tenho paciência para dar aula com os meus alunos. Mas eu, como mãe, eu perco a paciência com a Isadora. Porque ela acha que não é daquela forma e eu já digo que não tu faz sozinha. Então, assim, olha, é bem difícil, né? Como é que se diz? Casa de ferreiro e espeto de pau. Bom, gente, então assim, olha, pra resumir pra vocês, porque senão eu falo demais, tá? No mês passado eu comecei a ler um livro, e esse livro desde então, ele tá me ajudando e me abençoando muito agora nessa fase de correria da minha vida, tá? É esse livro aqui, ó, que é da Joyce Meyer. Eu sou apaixonada pela Joyce Meyer, eu assisto todos os vídeos dela no YouTube. Os vídeos dela são traduzidos porque ela fala inglês, tá? Eu tenho um sonho de ir na igreja dela. Mas, se bem que eu também não posso ir porque eu não falo inglês, né? Um dia, quem sabe, eu não entendo também inglês. Mas eu assisto todos os vídeos dela e agora eu decidi comprar. Ela tem muitos livros. Esse é o primeiro livro que eu compro, eu já tô encantada. Então, olha só, eu comecei a ler esse livro, diz assim, ó, administre as suas emoções. Não é propaganda do livro dela, tá? Mas é do que aconteceu comigo. Aí eu comecei a ler e tal, e ela dizendo que o marido dela, ele é super calmo. E ela é muito agitada, se ela tiver que falar, ela fala, ela é mandona e tal. E que os dois, quando casaram, eles tiveram que aprender a conviver um com o outro. Isso é normal de todos os casais, né?
E aqui nesse livro ela fala dos 4 tipos de personalidade. Aqui o dela, que ela diz que ela tem a personalidade colérica. Olha só a personalidade colérica, talvez um de vocês aí se identifique, tá? Nasceram para serem líderes. Sua personalidade forte quer estar no controle sempre. Um dos pontos fortes daqueles que têm uma personalidade colérica é que eles costumam realizar muitas coisas. E tem também, né, os pontos fracos, que é a tendência de serem mandões. Já pensaram em alguém aí, né? E o marido dela, que ela estava contando a história, ele é o fleumático. Ó, geralmente demonstra um pouca ou nenhuma emoção. O que é interessante é que o colérico geralmente se casa com um fleumático. Ou seja, ela, né, realmente casou com o oposto dela. Tá, e aí tem, na verdade, são 4 tipos de temperamentos. Eu fiz um teste muito legal. Pode acabar juntando a personalidade de um pouquinho de um de outro. Aí eu fiz esse teste, gente. E eu vou deixar aqui no link, o link desse teste na descrição, se vocês quiserem saber e descobrir por que é importante. Porque quando tu faz e descobre qual é o teu temperamento, tu pode ver quais são esses pontos fortes e quais são aqueles pontos que a gente pode e precisa mudar. Tá, então essa parte do livro que eu adorei, gostei muito mesmo, na verdade eu tô ainda lendo. E aí aqui ela diz sobre a gente administrar as nossas emoções, porque todos nós temos emoções, né? E é bíblico porque Deus permitiu, Deus criou todas essas emoções, só que a gente tem que saber administrá-la. Aqui na Bíblia diz assim, ó, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se a Bíblia diz que é para nós irai-vos e não pequeis, é porque ele permitiu, né? Ele criou então essas emoções. Só que assim, ao ponto de que a gente pode sofrer essas emoções, passar por essas emoções, ao ponto de a gente conseguir administrar. Bom, então no momento que eu comecei a ler o livro, eu pedi, Deus, me ensina a administrar as minhas emoções. De uma hora para outra a minha vida virou assim, ó, de cabeça para baixo, muita coisa. Porque daí eu entendi. No livro, a Joyce, ela também diz assim, por exemplo, se tu tem muita raiva e tu pede para Deus te tirar aquela emoção, vai simplesmente orar, Deus, tira de mim essa raiva. E Deus vai lá e tira a raiva. Não. Ele vai te dar situações para que tu consiga lidar com a raiva. Então é difícil, né? Pensa bem antes de orar. Só que daí eu orei e pedi, Deus, me dá equilíbrio das minhas emoções. E foi isso que aconteceu. A Isa nessa fase, lógico que eu teria que passar por essa fase, independente se eu pedisse para Deus ou não, para ele me equilibrar. Só que talvez eu não teria essa atitude. Eu ia brigar com a Isa, eu ia gritar, as minhas emoções estariam afloradas, a dela também, aí ia ficar um pé de guerra dentro de casa. Mas como Deus ele é maravilhoso, ele colocou esse desejo no meu coração de ler esse livro aqui antes mesmo, porque ele já sabia que eu ia passar por essa situação. Eu já estava preparada, né? Estou me preparando para isso. Aí teve uma outra situação que eu tava ali lavando a louça, daqui a pouco fui fazer comida, faltou gás, sabe? Aquela semana que acontece tudo. Faltou gás na hora de fazer almoço, eu tinha que fazer almoço correndo porque eu já tinha alguma outra coisa para fazer de tarde, era planilha, um monte de coisa para preencher. Tá, liguei, chamei, pedi o gás e tal, e fui organizando as coisas e fui colocar uma panela dentro da geladeira. Quando eu fui colocar a panela, eu vi que não tinha lugar, mas eu queria empurrar porque eu queria colocar ali de qualquer jeito e fechar e já ir para outra coisa que eu tinha para fazer. Caiu a tampa da panela no chão, só que um detalhe, a tampa da panela é de vidro. Aí quebrou a alcinha, a parte de cima ali da minha panela. Ai, começou a me dar uma raiva, assim, vontade de pegar a panela e jogar longe, jogar tudo que tava perto de mim. A Isadora olhou pra mim assim, mãe, calma, calma, é só uma panela, é só uma tampa de panela. Eu digo, pensei, calma nada, é uma tampa de uma panela nova. Me deu uma raiva, mas eu parei, fiquei tranquila, não falei nada. Por Deus, tava com muita raiva, sabe? Mas me acalmei. Logo em seguida, a Isa tomando banho, tá? Mãe, tá subindo água aqui pelo ralo. Corro lá, vai eu.
coloco a luva e vou pro ralo, desentupi o ralo. Mais isso. Gente, eu tô falando só algumas situações porque me vem agora na mente, mas tem outras coisas que aconteceram. Então, assim, eu tinha que lidar com tudo que estava acontecendo em volta das minhas tarefas, eu tinha que lidar com as minhas emoções e lidar com as emoções da Isadora. Gente, que tarefa fácil é essa para uma mãe solo? Não é fácil, tu tem que dar uma de encanadora, tu tem que dar uma de cozinheira, conselheira, médica, né? Porque a enfermeira muitas vezes, aí tô com dor de barriga, aí tu vai lá, tu cuida, e tem horas que a gente precisa e não tem esse cuidado. Então a gente precisa o quê? Do equilíbrio, porque senão daqui a pouco a gente explode mesmo, aí ou chora, ou explode numa doença e assim por diante. Então, gente, eu tô aqui pra compartilhar com vocês esses momentos que eu tenho vivido. Não tem sido fácil essa nova fase da minha filha de pré-adolescência, mas eu sei que vou conseguir passar por isso, porque acredito que Deus está no controle, tem me dado, aberto a minha visão, né, de que maneira orar, porque às vezes a gente não sabe como orar, que nem agora, vocês que estão escutando esse vídeo já sabem como orar, pedir para Deus dar equilíbrio das emoções, só que não esqueçam, de vocês pedirem para Deus equilíbrio das emoções, Ele vai dar situações para vocês para que vocês aprendam a lidar com aquela emoção que aflora mais em ti. Então, gente, passando aqui para dizer que desculpa porque eu não tenho colocado tantos vídeos. Eu gostaria muito de colocar um vídeo por semana, mas devido a essa correria mesmo eu não consigo. Não me abandonem. Quando der eu coloco os vídeos, tá? Eu sei que todos os inscritos no meu canal, nem todos assistem, mas o mínimo que assistem, eu tô muito, muito, muito feliz, gente. Não desistam de mim, eu não vou desistir de vocês. Se eu não conseguir postar nada durante esses próximos dias, uma hora que der outra, eu estarei aqui postando e falando com vocês, que eu gosto muito, assim, sabe, de colocar o que eu passo dentro de casa, o que Deus tem feito para vocês. Eu tenho certeza que é algo especial do céu. Então, gente, eu desejo uma ótima semana, desejo um ótimo mês e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de vocês. Muito, muito obrigada por me escutar e beijos.